Provavelmente uma das palavras mais importantes e menos compreendidas da nossa sociedade e que ouvimos desde crianças é a palavra fé. E quando me refiro à fé, não me refiro a uma religião, a um credo ou uma crendice popular ou a um jogo de azar. Eu me refiro sim à fé conforme a Bíblia Sagrada a define. Meu nome é Luiz Marcelo e hoje quero falar a respeito de uma definição que é tão falada e tão pouco compreendida, a definição do que é fé. E quando falo sobre fé, eu preciso me apropriar do texto-chave na Bíblia que trata sobre isso, que refere-se a Hebreus capítulo 11, que na sua versão amplificada fala que fé é a garantia das coisas divinamente garantidas e é a evidência das coisas não vistas, tendo como fato as coisas que nossos sentidos não podem perceber. E para trazer uma maior compreensão a respeito dessa definição de Hebreus, eu quero destacar duas palavras, a palavra fatos e a palavra divinamente garantidas. O dicionário define fato como uma verdade absoluta, incontestável, inquestionável, a realidade. E o texto aos Hebreus nos ensina que devemos colocar a nossa fé sobre fatos. Mas afinal, biblicamente, o que são fatos? A Bíblia nos ensina em João capítulo 1 que todas as coisas foram criadas por Cristo, por Deus, o Verbo. A sua palavra é que traz as coisas, sejam materiais ou espirituais, à existência. Portanto, a palavra de Deus liberada é um fato. E tudo aquilo que Deus não disse, podemos entender como sujeito a engano ou a fantasia. Ora, se a fé é convicção de fatos e fato é tudo aquilo que Deus disse, por definição, podemos entender que não tem como haver fé em algo que Deus não disse. E a outra palavra daquela definição de Hebreus que eu citei no início, fala de garantias divinas. Ou seja, isso fala de nós termos um conhecimento e um relacionamento com a pessoa de Deus ao ponto de atribuirmos a Ele o crédito de que toda palavra liberada por Ele é totalmente possível e confiável. Ou seja, uma fé pequena, sujeita a dúvida, imperfeita, é resultado direto de um conhecimento imperfeito que temos de Deus. Em Mateus capítulo 14, versículo 28, temos a descrição de um episódio onde os discípulos de Jesus estavam no barco em alto mar e Jesus vem ao encontro deles andando sobre as águas. Isso gerou pânico e medo neles. Aqui Pedro se refere a Jesus. Jesus diz para eles não temerem, porque era ele que se aproximava. E Pedro então diz a Jesus, se for o Senhor, me permita ir ter contigo. E nisso o fato ocorre, ou seja, Jesus fala para Pedro, venha. Esse venha foi a palavra que saiu da boca de Deus. Portanto, é o fato que Pedro precisava para que a fé fosse gerada. E isso associado ao conhecimento que Pedro tinha de Cristo. Um conhecimento pessoal de Cristo que nós vemos na descrição da história de Pedro, que foi sendo aprofundada, que foi sendo aperfeiçoada ao longo da vivência de Pedro. Mas nesse momento, Pedro se apropria do fato, venha, e da confiança e da garantia divina que ele tinha, porque era Jesus que estava falando. E nisso ele coloca os seus pés sobre as águas, e o milagre do sobrenatural começa a ocorrer na sua vida. Mas diante daquilo, o vento sopra, o mar fica agitado, e a dúvida e o medo entram e começam a combater essa verdade que estava no coração de Pedro. E nisso ele começa a afundar. Jesus vem ao seu encontro, o socorre, olha para Pedro e diz assim, por que você duvidou, Pedro, homem de pequena fé? Pedro tinha o fato, a palavra liberada de Deus, venha. Pedro tinha, pelo menos em parte, a garantia divina, o entendimento da garantia divina, a confiança que ele tinha em Jesus, para que aquilo se tornasse uma verdade ao ponto dele ousar acreditar. Mas o medo e as circunstâncias falaram o contrário, e ele deu crédito a essas circunstâncias e não à garantia divina. Nós podemos ver ao longo da história de Pedro que esse conhecimento de quem é Deus foi sendo aperfeiçoado nele, e a fé também foi aperfeiçoada e amplificada na vida dele. Por isso é fundamental, é essencial que a nossa fé, a fé bíblica, seja fundamentada no nosso conhecimento e relacionamento pessoal com Deus, com a pessoa de Jesus. Tanto que em Hebreus, no capítulo 12, logo a seguir da definição de fé, o texto encerra o assunto dizendo, portanto, mantenham os seus olhos fixos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Como adquirimos, como desenvolvemos a nossa fé? Romanos capítulo 10 fala que a fé
vem por ouvir a palavra de Deus, ou seja, ouvir o fato. Seja ela a palavra escrita, a Bíblia Sagrada, ou seja ela a palavra revelada, aquilo que Deus falou em particular para você. E o livro de Tiago, no capítulo 1, também nos ensina a perseverarmos na fé, ou seja, fazer disso uma decisão diária, constante, crescente e extraordinária. Afinal, a fé é como se fosse um músculo, onde as adversidades vêm simplesmente para fortalecê-la e fazê-la crescer, a preparando para os outros desafios da vida. Uma vez que ouvimos o fato, a palavra de Deus, e atribuímos confiança a ela, porque existe uma garantia divina de quem a disse, isso é diferente de criarmos expectativas e fantasias como se pudéssemos manipular a vontade de Deus simplesmente a nosso favor. Ou seja, a fé, ela vem de uma confiança íntima que você tem em Deus, de um conhecimento íntimo que você tem de Deus, ao ponto do que Ele fale para você se torna um fato, mesmo sem você poder ver. E você atribui a isso uma garantia divina, porque foi Ele que te disse. E em Gálatas, capítulo 5, versículo 6, a Bíblia nos ensina que essa fé ela atua pelo amor. Ou seja, quanto mais nós mergulhamos no conhecimento e no relacionamento íntimo com o Senhor Jesus, e mais nos apropriamos e desfrutamos do seu imensurável, do seu grande amor por nós, essa fé vai se desenvolvendo nessa proporção, vai tendo frutos nessa proporção. Mas esse imensurável amor é tema para um próximo vídeo. Nos vemos lá. Um grande abraço.